Ciclo PDCA. O ciclo PDCA é o que garante que o sistema de gestão vai levar a organização a uma melhoria contínua em aquele aspecto abordado pelo sistema de gestão, né? Por exemplo, seja o sistema de gestão de qualidade, então vamos ter uma melhoria contínua da qualidade, ou então sistema de gestão ambiental, também iremos ter uma melhoria contínua. E sistema de gestão de energia não é diferente. O sistema de gestão de energia ele também é na verdade um ciclo PDCA, porque ele pretende levar a organização a uma melhoria contínua no consumo de energia, ou seja, na redução contínua de desperdícios de energia. Então o ciclo PDCA, né, é chamado de PDCA porque ele inclui uma primeira parte que é planejar, uma segunda parte que seria fazer, né, que vem do PD, né, uma terceira parte que seria verificar, que vem de check, que seria o C do ciclo PDCA, né, verificar. E para encerrar o ciclo, tem uma quarta parte aqui que é agir, né? PDCA. Depois de agir, o ciclo se fecha novamente para um novo planejamento. Então, planejamento é o primeiro, né? Porque você precisa organizar quais ações serão implementadas, né? Quais serão as metas, fazer tudo relativo a planejamento antes de executar, né? Que seria a parte de fazer. Fazer tem relação direta com executar aquilo que foi previamente planejado, né? Fazer tem a ver com a parte operacional, né? E essa parte operacional, para fazer aquilo que foi planejado, obviamente a gente precisa também de apoio. O apoio está aqui dentro do fazer. Verificar, porque como foi falado no início, o ciclo leva a organização a uma melhoria contínua. Então aquilo que foi planejado e que foi depois executado pode ter levado a resultados, né, que estavam sendo esperados ou não, né? Então a gente precisa verificar o que foi que aconteceu durante a execução daquilo que tinha sido planejado. Então a gente vai verificar e em função do que seja observado nas verificações, a gente vai agir, né? Agir em que sentido? No sentido de decidir manter algo que estava funcionando bem ou propor alterações para algo que talvez não está dando o resultado esperado. Então, agir no sentido de alimentar um novo planejamento, né? Vamos ter um novo planejamento onde aqueles aspectos que não funcionaram como estava sendo esperado, vamos mudar, né? Vamos mudar a estratégia, vamos mudar os objetivos, vamos mudar o planejamento. Então esse é basicamente o ciclo PDCA, e é importante observar que a estrutura de alto nível, né? Tem um vídeo falando sobre a estrutura de alto nível. A estrutura de alto nível já ela garante o ciclo PDCA, né? Porque todas as normas ISO que falam sobre sistemas de gestão, por exemplo, as três que a gente sempre menciona como exemplo, sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, sistema de gestão ambiental, ISO 14001, e o sistema de gestão da energia, que é o que a gente está abordando aqui. Elas seguem a estrutura de alto nível, e elas todas pretendem levar a organização, ou levam a organização a uma melhoria contínua. Então elas todas estão baseadas no ciclo PDCA. Então a própria estrutura de alto nível
já garante um ciclo PDCA. E aqui temos esse mapa mental explicando onde entra cada capítulo da estrutura de alto nível no ciclo PDCA. Então, por exemplo, a parte de planejar do ciclo PDCA está abordada em 3 capítulos. Né? O capítulo 4, que fala sobre contexto da organização. Observem que a gente precisa entender a organização e seu contexto, ou seja, as partes interessadas internas, as partes interessadas externas e os interesses, ou então expectativas dessas partes interessadas, para fazer um planejamento, né, em função desses interesses das partes interessadas. Então, o capítulo 4 sobre contexto da organização faz parte do planejamento. O capítulo 5 sobre liderança também faz parte do planejamento. Por exemplo, decidir quais serão os papéis de cada participante do sistema de energia, ou então quais serão as políticas definidas para a organização. Tudo que tem a ver com liderança faz parte também do planejamento. E o capítulo 6, que já tem o nome de planejamento, obviamente, também faz parte dessa fase de planejamento do ciclo PDCA. Já a fase de fazer do ciclo PDCA está garantida nos capítulos 7 e 8. Quando a gente tenta executar aquilo que foi planejado, né, está se referindo ao operacional, né, a como acontece no dia a dia da organização aquilo que foi planejado. Então, operações, mas também está se referindo ao apoio, ou seja, recursos, competências, consciência, comunicação, tudo isso que é necessário para que o planejamento seja executado. Então, a fase de fazer do ciclo PDCA está referenciada, detalhada nos capítulos 7 e 8 da estrutura de alto nível. Lembrando que são capítulos que aparecem em todas as normas do sistema de gestão da ISO, que seguem essa estrutura de alto nível e que são compatíveis entre si. Já a parte de verificar, a fase de verificar do ciclo PDCA está no capítulo 9, né, chamado de avaliação de desempenho. Observem que a parte de verificar inclui, por exemplo, monitoramento. Monitoramento claramente tem relação com verificar. Medir, né, que tem também relação com monitoramento e com verificar. Análise e avaliação, verificar. Né? Auditoria interna, verificar. Revisão da gestão. Tudo isso tem relação com verificar e aparece no capítulo 9 da estrutura de alto nível. E finalmente a fase de agir do ciclo PDCA aparece no capítulo 10 da estrutura de alto nível, que é chamado de melhoria. Né? Lembrando que o sistema ele vai levar a organização a uma melhoria contínua naquele aspecto, nesse caso ao aspecto da energia. Melhoria contínua significa que continuamente, né, a cada ciclo que a organização vai executando, ela deve ir reduzindo o desperdício de energia. Então, basicamente, está sendo mostrado aqui como o ciclo PDCA está inserido na estrutura de alto nível que a gente já tinha comentado. Compras ou algumas pessoas que participam da sessão de compras da organização vão participar também do sistema de gestão de energia. Não é necessário que todos os membros da organização façam parte da equipe de energia. Alguns membros da organização não fazem parte da equipe de energia, mas de qualquer forma todos os membros da organização acabam de alguma forma interagindo com o sistema de gestão de energia nesse caso. Outra fase importante do planejamento é a definição da política energética. Como já foi falado, o sistema de gestão de energia e qualquer outro sistema de gestão que seja a estrutura de alto nível envolve a alta direção e precisa envolver a alta direção porque é necessário
definir uma política da organização em relação a esse aspecto, né? A política é uma forma de sinalizar que a organização tem interesse em aquele objetivo, por exemplo, no objetivo de redução de perdas, né, de desperdício de energia. Então a gente precisa escrever, né, um texto declarando que a organização tem esse objetivo, né, ou esses objetivos, e esse texto é conhecido como política energética, né? A gente precisa fazer uma redação dessa política energética e também uma divulgação, comunicação dessa política energética. Então é preciso definir a política energética. Definida a política energética, todos os membros da organização entendem que é preciso seguir essa política energética. E falando sobre isso, né, tem uma fase do planejamento que é justamente a apresentação da política energética e da decisão de implementar um sistema de gestão de energia diretamente aos funcionários. Então, espera-se aqui que a alta direção, junto com o representante da alta direção, ou então, no mínimo, o representante da alta direção, mas uma apresentação inicial envolve necessariamente a alta direção, porque a alta direção vai manifestar em uma reunião a todos os funcionários da organização que a organização decidiu implementar um sistema de gestão de energia e que a organização, a partir desse momento, terá uma política de redução de desperdícios de energia. E que existe um líder desse sistema de gestão de energia, será apresentado, né, o líder do sistema de gestão de energia e até a equipe do sistema de gestão de energia, a equipe de energia, né? Então a apresentação da política energética é também um dos passos fundamentais aí no planejamento, para que todos os funcionários da organização, apesar de que não façam parte da equipe de energia, entendam que é de interesse da organização, da alta direção, que as atividades relativas à redução do desperdício de energia sejam corretamente executadas, ou, por exemplo, as habilidades necessárias sejam adquiridas, né? E tudo seja executado de acordo ao planejado. Outra fase do planejamento. A fase do planejamento é a definição e comunicação das responsabilidades e autoridades da gestão de energia. Então, como vocês podem ver, existe, né, uma equipe de energia, inclusive um líder ou um representante da alta direção, né, envolvidos diretamente com o sistema de gestão da energia. Então cada um deles vai ter certas responsabilidades, certas autoridades, e isso precisa ser comunicado. Bom, precisa ser definido inicialmente e depois comunicado. Inclusive, pode ser que alguns funcionários que não façam parte da equipe de energia também tenham algumas responsabilidades dentro do sistema de gestão de energia. E isso precisa ser comunicado, né? Porque, por exemplo, pode ser um funcionário que até então não executava essa responsabilidade, não tinha essa responsabilidade, mas a partir da implementação do sistema de gestão de energia passa a ter essa nova responsabilidade. Por exemplo, vamos supor que tem um operador de um reator, né, uma indústria química, né, e tem um reator lá e tem um operador do reator. Esse operador do reator, ele não tinha talvez a responsabilidade de tomar a medição do consumo de gás natural daquele reator. Ele não tinha essa responsabilidade, mas a partir da implementação do sistema de gestão de energia foi definido no planejamento que é necessário tomar essa medição a cada certo tempo. Então isso passa a ser uma responsabilidade daquele funcionário, e essa responsabilidade precisa ser definida e precisa ser comunicada. Então uma fase do planejamento é justamente a definição
e a comunicação das responsabilidades ou então das autoridades da gestão de energia. Seguindo, outra fase do planejamento inclui estabelecer os requisitos legais e outros requisitos, ou seja, identificar quais são as legislações, quais são as normas que têm relação com a energia e a organização. Né? Por exemplo, existe uma legislação sobre incentivos fiscais para a implementação de sistemas de geração fotovoltaica. Então isso é uma norma, né? Uma lei né, de incentivo que existe, que tem relação com a energia e que tem relação com a organização, né? Ou por exemplo, existe uma lei ou uma norma que fala sobre qual deve ser a composição do gás natural, né, que o fornecedor deve oferecer para seus clientes. Isso é uma norma, né, e a organização precisa estar ciente de que ela existe, porque ela vai agir em função disso. Então, assim, existe uma série de normas, uma série de leis também, legislação em geral, normas, decretos, portarias, normas técnicas também, né, que tem relação com a energia e que a organização precisa identificar, né? Por exemplo, tem uma normativa sobre bom, de fato tem a normativa sobre o sistema de gestão de energia, né? A norma ISO 50001 e demais normas da família ISO 50001 precisam aparecer ali nessa listagem de requisitos legais e outros requisitos. Então isso aqui é sobre o que é conhecido como compliance, né? Sobre listar as normas, listar a legislação e estar ciente, né, dessas normas e essa legislação. Também é importante observar que estamos falando de melhoria contínua, então assim, vocês vão fazer a melhor listagem possível, mas eventualmente isso pode ser alterado, pode ser incluídas novas normas, até porque vão mudando, né, as legislações vão mudando, as normas também vão mudando. Bom, depois dessa fase aí do planejamento, vem uma fase chamada de revisão energética. Então tem um vídeo falando especificamente sobre revisão energética, mas passando rapidamente aqui, a revisão energética inclui uma análise de uso e consumo de energia, entender, né, onde está sendo usada a energia, onde está sendo consumida a energia, que tanto está sendo usado, que tanto está sendo consumido. Inclui também identificar as áreas dos usos significativos de energia. Então a gente fez uma análise de onde está sendo usada, onde está sendo consumida a energia, e essa análise vai nos permitir identificar quais são, né, os equipamentos que mais consomem energia. Esses são os chamados USE, usos significativos de energia. Depois, determinar o desempenho energético atual dos USE. Ou seja, identificamos quais são os equipamentos que mais consomem energia. Ok, já sabemos quais são eles. Agora, como eles estão se comportando atualmente, né? Então eu preciso ter um histórico. Eu vou ter um histórico. Se eu não tiver um histórico, eu vou ter que começar a gerar um histórico. Ou ter uma estratégia de estimar, né, o comportamento daquele uso. Aquele uso significativo de energia. Então, determinar o desempenho energético atual do SUSE. Caso eu tenha um histórico, por exemplo, um histórico de quanto foi o consumo a cada mês daquele equipamento, vamos supor que é um equipamento que consome gás natural. Então, quanto gás natural ele consumiu a cada mês versus quanto foi a produção, né, dependendo do que ele produz lá, ele vai produzir algum tipo de produto, talvez, né? Então eu vou fazer um gráfico que vai incluir consumo de energia versus produção, né, durante um ano, por exemplo, durante o último ano. E eu vou traçar um gráfico. Esse gráfico vai me dizer então qual é o desempenho energético atual daquele uso significativo de energia.
como ele está se comportando atualmente. Outra fase da revisão energética, que também faz parte do planejamento, é estudar as variáveis que podem afetar o SUSE. Então, dependendo do equipamento que representa o uso significativo de energia, existem umas variáveis que estão diretamente relacionadas com aquele equipamento. Tipicamente, vocês vão precisar fazer uma análise de energia, por exemplo, um balanço de massa junto com um balanço de energia, ou melhor falando, um balanço de exergia, para identificar quais são todas as variáveis que afetam aquele uso significativo de energia. Por exemplo, vamos supor que a gente identificou que uma caldeira, que é um dos equipamentos que mais consome energia, é um uso significativo de energia, uma caldeira. Então eu vou fazer um balanço de massa, um balanço de energia, para identificar todas as variáveis que afetam aquele uso significativo de energia. No balanço de massa, o que eu vou encontrar? Vou encontrar, por exemplo, fluxo mássico de ar. Eu vou encontrar fluxo mássico de água na entrada, né? Eu vou encontrar o fluxo mássico do vapor na saída. E no balanço de energia eu vou encontrar, por exemplo, a temperatura da água na entrada, a temperatura do ar na entrada, a temperatura dos gases no escapamento. Enfim, eu vou no balanço de massa, no balanço de energia, ou melhor, de exergia, eu vou identificar todas as variáveis envolvidas na operação daquele equipamento. Tipicamente é um balanço de massa e um balanço de energia, ou de exergia, melhor falando, porque exergia é energia útil, né? Lembrando que toda a energia disponível não é necessariamente energia útil. Então ali eu vou identificar todas as variáveis que afetam aquele uso significativo de energia. E finalmente, na revisão energética, eu vou identificar, priorizar, avaliar oportunidades para melhoria do desempenho energético. Então, já é estudado quais são os SUSE, já é estudado como se comportam aqueles SUSE, já é estudado quais são as variáveis que afetam aquele SUSE. Eu vou ter capacidade de identificar onde tem oportunidade de melhoria, né? Será que eu vou ter uma melhoria, por exemplo, no caso da caldeira, talvez eu tenha água entrando a temperatura ambiente, e eu posso identificar que uma oportunidade de melhoria é que essa água ingresse a uma temperatura maior, pré-aquecendo essa água com os gases de escapamento, né? Ou seja, utilizar um economizador aí para pré-aquecer a água. Já é uma identificação de oportunidade de melhoria. Mas pode ter diversas, né? Só para dar um pequeno exemplo, lembrando que vai ter um vídeo especificamente falando sobre revisão energética e todos os detalhes. Então, outra fase do planejamento foi a revisão energética. E continuando, temos outra fase do planejamento, que é estabelecer os indicadores de desempenho energético. Ou seja, como a gente vai medir o desempenho energético. Isso precisa ser previamente planejado. Quais que vão ser as variáveis, ou então a equação, né, que reúne várias variáveis que vão me servir como indicadores de que algo está melhorando ou está piorando. Então são os indicadores de desempenho energético, conhecido como IDE. Outra fase do planejamento é estabelecer a linha de base energética. O que é a linha de base energética? A linha de base energética é basicamente uma referência. Estabelecer qual que é a referência. Qual é a referência do comportamento atual desse equipamento, para eu poder saber se eu mudar a condição, vou estar melhorando ou então vou estar piorando. Então eu preciso estabelecer uma linha de base energética. Vai ter um vídeo específico, né, falando sobre como definir uma linha de base energética. E dentro do planejamento também está definir os objetivos energéticos, metas energéticas e planos de ação de gestão de energia. Tudo isso faz parte do planejamento, a parte do P, né? Parte do P, planejamento do ciclo PDCA. E uma vez feito o planejamento, a gente parte para fazer a letra D do ciclo PDCA, né? Do
É, então, fazer tudo aquilo que foi planejado. E fazer tudo que foi planejado inclui o quê? Inclui competência, treinamento e conscientização. Ou seja, identificar se a gente tem dentro dos funcionários, para cada funcionário, a competência necessária para execução das atividades que foram a eles delegadas. Né? Por exemplo, tem um operador que vai fazer uma medição de fluxo de gás e ele tem que usar um medidor ultrassônico. Será que ele está capacitado para usar aquele medidor ultrassônico? Ou ele precisa de um treinamento? Né? Então, aí inclui a parte de competências, treinamento e também a parte de conscientização. Né? Ou seja, cada funcionário da organização, e especialmente aqueles diretamente ligados a um uso, né? A um uso significativo de energia, eles precisam estar cientes do sistema de gestão de energia, né? Cientes, por exemplo, dos efeitos, das variáveis, do operário. No caso do operário de um equipamento, por exemplo, o operário de uma caldeira, ele vai ter que estar ciente das variáveis, né? Como as variáveis afetam aquele uso, né? E no caso de um outro funcionário, ele tem que ter uma certa consciência também, né? Por exemplo, de redução do consumo de energia. Por exemplo, desligar as luzes quando uma sala não esteja sendo ocupada, né? Caso seja possível, né? Porque nem sempre é possível também. Algumas vezes, por questões de segurança, ela não vai poder ser desligada. Mas o fato é, aquele funcionário, ele precisa estar ciente disso. Tanto de que precisa ser desligado, quanto de que não pode ser desligado, caso não possa, né? Então, isso tem a ver com a conscientização. Tem também a parte, aqui já no fazer, tem a parte de comunicação. Comunicações tanto internas, ou seja, dentro da organização, entre os funcionários da organização, quanto comunicações externas também. Por exemplo, a publicidade que sai da organização ao público, né, aos consumidores, ou então aos investidores, são comunicações externas. Ou, por exemplo, como eu vou comunicar aos investidores no relatório trimestral que a organização está implementando um sistema de gestão de energia e que isso vai ter um impacto na redução dos custos operacionais, né? Isso tudo faz parte das comunicações externas. Aí tem, aqui no fazer, tem também a parte da documentação. Tem muita informação que a própria norma fala que precisa estar documentada. Então precisa ter um sistema para controlar essa documentação, né? Quando eu falo um sistema, não estou me referindo necessariamente a um sistema informático. Obviamente que um sistema informático pode ser de grande ajuda e tal, né? Mas não necessariamente precisa ser um sistema informático. O fato é que os documentos que envolvem informação do sistema de gestão de energia, que precisam ser documentados, que a norma exige que seja documentado, eles precisam ser controlados, esses documentos. No fazer tem também a questão do controle operacional. Tem também a questão do projeto. Projeto é o que? Basicamente, dentro da organização, algumas vezes é necessário projetar um novo equipamento, por exemplo. Esse pessoal que está na área de projetos, né, a área de engenharia que está planejando um novo reator daquela organização, por exemplo, eles também têm uma série de responsabilidades. Ele tem que ter uma certa consciência, né, sobre o sistema de gestão de energia. Por exemplo, que durante o projeto sejam considerados aspectos relativos à redução do desperdício de energia. Então o projeto também está envolvido no sistema de gestão de energia. E também a questão de compras, né? Não somente o projeto, porque algumas vezes existe uma equipe de projeto, né, que vai fazer realmente o design de um novo equipamento, né? Uma equipe de engenharia que vai calcular um novo equipamento para ser construído posteriormente. Essa é a parte de projeto. Mas algumas vezes não vai ser feito um projeto, mas somente uma aquisição de algo já pronto. Essa aquisição, na verdade, pode envolver várias coisas, 3 coisas. A aquisição ou compra, né, de serviços de energia, né? Eu compro energia, eu compro eletricidade, eu compro gás, eu compro talvez biomassa, eu compro serviços de energia. A organização, né, compra serviços de energia.
Então, a área de compras tem que estar ciente também do sistema de gestão de energia. Existe uma política de compras relativa a que seja comprado de forma eficiente, energeticamente falando. Por exemplo, serviços de energia. Vamos supor que vamos falar da compra de eletricidade, né? Existe a possibilidade de comprar energia elétrica no Mercado Livre, por exemplo, e vai ter um valor diferente, um custo diferente, né? Dependendo do fornecedor. Então eu vou ter que considerar isso, vou tentar ser eficiente em relação aos gastos de energia. Ou por exemplo, vou ter que comprar, ou vou ter uma política de comprar de um fornecedor que gere a partir de fontes renováveis ou fontes mais eficientes. Eu posso ter uma política em relação a isso. Ou por exemplo, eu compro gás natural, mas resulta que aquele fornecedor ele fornece o gás natural, talvez com uma composição um pouco variável. Eu posso ter uma política de medir a cada certa frequência essa composição, ou de exigir do fornecedor, né, uma composição com um poder calorífico, né, melhor e tal. Então, assim, existem diversas políticas em relação a compras de serviços de energia, né? Eu estou dando aqui só exemplos, mas não são os únicos, né? Lembrando que vai ter tem um vídeo falando sobre especificamente a seção de aquisição de serviços ou compra de serviços de energia. Nessa parte de compras, aquisição de serviços e produtos ou equipamentos, tem também compra de produtos e equipamentos. Ou seja, os produtos em si que a gente compra, ou que a organização compra, os produtos ou então os equipamentos, vai existir uma política em relação a que eles sejam comprados com considerações de eficiência energética. Por exemplo, a organização pode definir que somente vai comprar veículos com etiquetagem A de consumo de energia. Então é uma política da organização, né, e que o setor de compra vai ter que considerar, né? Vai estar comprando um equipamento, um veículo, ele vai ter que ter uma etiquetagem A de energia. Ou vai estar comprando uma geladeira, né? Pode ter uma política, não, a organização a partir de agora somente vai comprar equipamentos com categoria A. Isso pode ser uma política, né? Não precisa ser necessariamente essa política, mas estou dando um exemplo de uma política, né, de energia relativa à compra de produtos e equipamentos. E tem a parte também de compra de serviços. Bom, eu falei da parte de compra de energia, mas tem também a parte de compra de serviços em geral. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa terceirizada para fazer um serviço. Essa empresa terceirizada, ela vai ter que ter uma certa consciência sobre a eficiência energética também. Vai ter que ser passada uma comunicação, né, que detalhe, né, os aspectos de eficiência energética com os quais aquele serviço vai se envolver. Então tem aspectos de compra de serviços, aspectos de compra de produtos e equipamentos e aspectos de compra de energia em si. Isso tudo tem a ver então com a fase de fazer dentro do ciclo PDCA, fazer aquilo que foi planejado. E depois tem a fase de verificação, check, o C do ciclo PDCA, que inclui o que? Inclui o monitoramento, verificação e análise. Por exemplo, a gente vai estar medindo algumas variáveis que definiu que seria necessário medir, principalmente variáveis relativas aos usos significativos de energia. E nessa fase, então, vai ter uma análise daqueles dados que foram monitorados. Avaliação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos. A cada certa frequência, né? Por exemplo, a cada ciclo, o ciclo PDCA, vão ser revisados os requisitos legais que a gente já mencionou lá no planejamento, requisitos legais e outros requisitos, até porque eles mudam, né? A legislação vai estar mudando a cada dia, pode ter uma mudança na legislação ou então nas normativas, ou pode surgir uma normativa nova.
Então a gente vai verificar, né, avaliar aqui conformidade com requisitos legais e outros requisitos. Conformidade, ou seja, verificar se atende esses requisitos legais, se está atendendo à legislação, ou então se não está atendendo à legislação. Obviamente, para entrar em detalhes sobre isso, a gente precisa listar qual que é essa legislação. Por exemplo, pode ter uma legislação sobre troca de lâmpadas. Surgiu uma legislação sobre troca de lâmpadas que obriga a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas com consumo menor de energia, por exemplo, LED ou fluorescentes. Se surgir essa legislação, então eu vou ter essa legislação aqui na minha listagem e eu vou tentar estar em conformidade com essa legislação. E se eu observar que tem algo que não está em conformidade com essa legislação, eu vou ter que passar a corrigir. Então, a avaliação de conformidade com requisitos legais e outros requisitos. Ou seja, tem requisitos que são legais, tem outros que são normativos, não necessariamente legais. E aqui também inclui, na parte de verificação, inclui auditoria interna do sistema de gestão de energia. Então, o sistema de gestão de energia ele vai ter que ter umas auditorias internas para verificar o cumprimento de todos os requisitos da norma ISO 50001, além das auditorias externas que também acontecem com uma certa frequência. Mas aqui falando especificamente das auditorias internas. Bom, aqui vai ter, como a gente vinha falando, a questão das não conformidades, correção dessas não conformidades, definição de ações corretivas e ações também preventivas. Isso tudo na parte de verificação do ciclo PDCA. E o controle de registros, né? A informação documentada, a informação que está sendo salva, por exemplo, o sistema de aquisição de dados, que salva algumas variáveis, ou mesmo que não seja um sistema de aquisição de dados, mas que seja um dado tomado por algum funcionário, ele vai salvar esse dado em algum registro. Então, a questão de controle de registros, né? Verificar que os registros estejam atualizados, estejam funcionando. Bom, então isso seria a parte, tudo que inclui a parte do C, né? Verificação do ciclo PDCA. E finalmente temos a parte de A do ciclo PDCA, né? Análise crítica pela direção. Análise crítica pela alta direção, observem que toda a responsabilidade ela vai recair sobre a alta direção. Ok, só que ela delega, né, algumas coisas, mas a responsabilidade é da alta direção. Então, o que temos aqui? Bom, temos a informação que entra para fazer essa análise, temos a análise em si e temos um resultado dessa análise, ou seja, tudo que vai ser recomendado que seja revisto, tudo que é observado que está funcionando de forma como era esperado, e tudo que está sendo observado que não está funcionando, né, como era previsto. Então, essa análise crítica pela alta direção vai alimentar um novo planejamento. Algumas coisas do planejamento anterior vão ser alteradas. Por exemplo, algum aspecto talvez não foi considerado do contexto da organização, ou o contexto da organização mudou. Então isso vai ser alterado. Enfim, cada uma das partes aqui pode vir a ser alterada. Ou, por exemplo, depois de um certo ciclo, já foi identificado que aquele uso significativo de energia, aquele equipamento que era um uso significativo de energia, talvez já não seja mais, porque agora ele está funcionando de forma mais eficiente. E eu vou fazer de novo a revisão energética e vou talvez descobrir que agora o uso significativo de energia é um outro equipamento. Então eu vou mudar para dar foco a esse outro equipamento. Observe-se que o sistema de gestão de energia ele vai focar em aqueles sistemas ou aqueles equipamentos que têm um consumo maior de energia, porque são aqueles onde tem mais possibilidade de reduzir o gasto, né, energético. Então ele não vai dar assim muita atenção, não que vai esquecer, mas não vai dar muita atenção a outros equipamentos que consomem menos energia. Por exemplo, só para exagerar um pouco aqui, vamos supor que tem uma organização onde tem uma caldeira que foi identificada como uso significativo de energia. Ela consome
50% da energia da organização. E tem também as luzes LEDs de um escritório lá. Certamente o foco vai estar na caldeira, né, no significativo de energia, e não nas lâmpadas LED, apesar de que pode ser também feita ações em relação a esses equipamentos que consomem menos. Mas o foco vai estar nos usos significativos de energia. Vocês podem ver isso aqui na própria revisão energética, onde fala aqui, por exemplo, estudar variáveis que podem afetar os USE. Né? Então está focando nos USE. Eu vou querer saber o que eu posso fazer para alterar o comportamento do USE. Mas observem que eu não estou muito preocupado aqui com aqueles equipamentos que não sejam USE, não sejam uso significativo de energia, não tenham uso significativo de energia. Então é basicamente isso sobre o ciclo PDCA. Né? A gente viu o detalhamento do que acontece em cada... Bom, não tão detalhado, na verdade, de forma resumida, o que acontece em cada fase do ciclo PDCA. E a gente viu também como se relaciona a estrutura de alto nível com o ciclo PDCA. Né? Lembrando que o ciclo PDCA é o que garante a chamada melhoria contínua. Outra coisa importante, antes de encerrar esse vídeo aqui sobre o ciclo PDCA, é dizer, por exemplo, que estamos falando de... Vocês têm que observar que estamos falando de melhoria contínua. Então, assim, vamos supor que tem duas organizações que tem cada uma delas uma unidade produtiva idêntica à outra. Né? Tem os mesmos processos, produzem os mesmos produtos, né? São idênticas as unidades produtivas. Vamos supor que as duas implementam sistemas de gestão de energia. É importante vocês saberem que estamos falando de melhoria contínua, e isso implica que essas duas organizações não necessariamente vão ter as mesmas metas energéticas, nem mesmo os mesmos USE. Né? A análise dele pode levar a um resultado diferente. Até porque o fato de que sejam unidades produtivas iguais não significa também que tenham a mesma produção. Né? Então, assim, são coisas diferentes. E só o fato de estarmos falando de melhoria contínua implica que o sistema de gestão da energia ele considera que você tem um nível de melhoria para cada ciclo e que esse nível vai estar mudando. Mas ele não exige um nível específico de melhoria. Ele não vai obrigar a umas metas específicas. O sistema não vai obrigar a umas metas específicas. Ou seja, para você certificar um sistema de gestão de energia, certificação não vai exigir algumas metas específicas. Ele vai exigir que você defina metas, mas ele não vai exigir quais são essas metas. Ou quais são os níveis dessas metas. Né? Você tem que reduzir o consumo da caldeira 90%. Ele não vai falar isso. Né? Ele somente vai exigir que você identifique tudo que a gente viu aqui, né, durante o ciclo PDCA. Por exemplo, que você identifique quais são os equipamentos que consomem mais, que você defina metas em relação a isso. Mas não vai falar, não vai exigir os níveis, né, os valores. E duas organizações, por muito que tenham unidades produtivas idênticas, podem ter metas diferentes também. E isso não significa que os dois sistemas de gestão de energia não podem ser certificados. Então, basicamente é isso sobre o ciclo PDCA.